Abençoe a vida de vocês. Vocês são presentes na minha vida. Vocês, só pelo fato de estar me suportando esse tempo todo, mostra realmente que vocês me amam. E que Deus possa abençoar o amor de vocês, o carinho que vocês têm pela nossa família. Que Deus possa recompensar a vida de vocês. Vocês são o maior presente que nós podemos ter. A vida de vocês aqui conosco é o maior presente para as nossas vidas. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias, capítulo de número 17. Jeremias, capítulo 17. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Jeremias, capítulo de número 17, versículos 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13. Jeremias 17, do 5 ao 9, do 5 ao 10 e depois o versículo 13. Amém? Jeremias 17, a partir do 5 até o 10 e depois o versículo de número 13. Todos encontraram? Amém? Assim nos diz a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no ouro, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso meu coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Versículo 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Amém? Nessa noite eu quero refletir com os irmãos nesse texto, que o Senhor começou a falar hoje de manhã a respeito da nossa esperança, a respeito da nossa vida com Deus. E aqui nós vemos Deus chamando a atenção. Dois contrastes totalmente diferentes. Daqueles que confiam no homem e daqueles que confiam em Deus. Daqueles que confiam na força do seu próprio braço e daqueles que entregam o seu caminho ao Senhor. No versículo 5 nós vemos a palavra de Deus diz: maldito, amaldiçoado, que não é bendito, que não é feliz, que não é espiritualmente feliz, aquele que confia no homem. E muitas vezes nós associamos isso apenas a acreditar em outro homem. Isso também é verdade. E como nós vemos pessoas decepcionadas, depositando a sua confiança em homens, depositando a sua fé em pessoas, e muitas vezes em si mesmo, confiando na força do seu braço, confiando na sua própria sabedoria, confiando no seu entendimento, confiando no seu dinheiro, confiando na sua juventude, confiando na sua força, fazendo da carne que é mortal, da carne que é perecível, o seu braço, e apartando o seu coração do Senhor. A Bíblia diz no mesmo livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. A Bíblia diz assim: diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus, que faço juízo, justiça e beneficência na terra, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Nós não podemos, em hipótese alguma, confiar no homem. E muitas vezes, pior ainda, confiar em nós mesmos. A Bíblia diz no versículo 9 que enganoso é o coração. Eu não posso confiar em mim mesmo. O meu coração é desesperadamente corrupto. Mesmo estando na igreja, mesmo
presença de Deus, mesmo experimentando um novo nascimento, nós ainda somos filhos de Adão. Nós ainda somos seres caídos e que precisamos confiar totalmente em Deus, não nos nossos sentimentos, não nas nossas emoções, não na nossa juventude, no dinheiro, na força, na fama. A Bíblia diz, a história secular mostra que todas essas coisas passam, que tudo isso é perecível e que a nossa alegria, a nossa fé, a nossa esperança, ela não pode estar em coisas, em pessoas, porque isso nos decepciona. Quantas vezes você mesmo faz coisas que você nem acredita que você teve coragem de fazer? Quantas vezes seus sentimentos te enganam? Quantas vezes você diz que não vai fazer mais e você faz novamente? Quantas vezes nós nos decepcionamos conosco? Porque o próprio Jesus disse que a carne ela é fraca. E a nossa carne realmente é fraca quando nós não temos forças para acreditar em Deus, para buscar a Deus em oração, para entregar o nosso caminho ao Senhor, para confiar em Deus. Quantas vezes nós nos pegamos confiando no homem ou confiando em nós mesmos? Quantas vezes nós nos pegamos em passeatas políticas, clamando a um Deus que não pode salvar? Quantos aqui já se decepcionaram com isso? Quantos aqui já fizeram de um homem o seu Deus? Quantos já se decepcionaram? Quantos se tornaram amaldiçoados sem o favor de Deus, porque deixaram de colocar a sua esperança no Deus dos céus e da terra, que tem domínio, que tem poder, que é majestade, que é grandioso, que está no controle de todas as coisas, para confiar em pessoas, para confiar no poder do homem. E a Bíblia diz que será como um arbusto solitário no deserto. Aqueles que confiam no homem, será como um arbusto sem fruto. Será como um arbusto em terra isolada, desolada, desamparado. E não vai ver quando vier o bem. Não vai estar preparado para quando o bem chegar, porque não vai estar no lugar certo. Não vai estar no centro da vontade de Deus. E quando Ele vier, e quando Ele voltar, essas pessoas não verão bem, porque não tiveram esperança no Deus que ressuscita mortos, no Deus que traz existência aquilo que não existe. Confiou na carne mortal, confiou na sua própria natureza. Quantos que estão aqui já caíram porque confiaram em si mesmo? Jesus, lá em Lucas, capítulo de número 11, diz que os discípulos voltam felizes porque expulsaram demônios, curaram enfermos. E Jesus disse: olha, não vos alegreis por conta disso, porque pode chegar o dia em que vocês tentarão expulsar e não conseguirão. E chegou o dia em que eles não conseguiram. E precisou Jesus vir e expulsar aquela casta. Não confiem na capacidade de vocês, não confiem porque pode falhar. Mas alegre-se porque o vosso nome está escrito no céu. Alegre-se porque o Deus da misericórdia, mesmo sem merecer, mesmo sendo pecador, escreveu o nome de vocês no livro da vida. Porque nós estamos depositando a nossa fé em coisas perecíveis. Porque nós estamos vivendo como se fôssemos passar a eternidade aqui neste mundo. Porque nosso coração é tão enganoso e nos afasta de Deus todos os dias. O nosso coração nos chama para longe dele. É por isso que Deus ele quer nos dar um novo coração. É por isso que ele quer tirar esse coração de nós, independente, incrédulo, duro, desafeiçoado. Porque muitas vezes o nosso coração carnal, ele nos afasta de Deus. O nosso coração carnal muitas vezes não tem desejo por Deus. E o Senhor quer trocar esse nosso coração enganoso para nos dar um coração novo, onde Ele possa escrever as suas leis nas tábuas do nosso coração, para que não fiquemos presos a este mundo. Vá no cemitério e você vai ver tantos sonhos enterrados, tantas fortunas enterradas. Você vai no cemitério e tem duas datas e tem um tracinho no meio separando as duas datas. Aquele tracinho é a sua vida. São os anos de vida que nós passamos aqui, são curtos, são pequenos, comparado com aquilo que Deus está preparando, está reservando
Deus lá no céu de glória. Às vezes nós deixamos o nosso coração nos tirar a esperança de vida eterna. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 19, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós precisamos pedir a Deus um coração que é voltado para o Senhor. Nós não queremos ser malditos, nós não queremos estar longe de Deus. É por isso que em Jeremias 6,8 o próprio Deus diz: aceita a disciplina, ó Jerusalém, ouve a minha palavra, para que eu não me aparte de ti e te torne como uma terra desolada. É por isso que o Senhor tem nos chamado todos os dias para que ouçamos a sua palavra, para que os nossos corações se abram para ouvir a voz de Deus. Porque o Deus não quer que nos sejamos malditos. Deus não é Deus que gosta de amaldiçoar, mas Ele diz em Deuteronômio 11:26: hoje eu dou os céus e a terra por testemunha, que pus diante de vós a bênção ou a maldição. Escolha a bênção para que viva tu e toda a tua posteridade. Mas muitas vezes nós confiamos em nós mesmos e escolhemos o caminho da maldição. Muitas vezes a nossa própria escolha tem nos levado para longe de Deus. E a minha preocupação é me afastar tanto e o caminho ficar tão longo para voltar. Tem pessoas que estão tão longe, o seu coração já deixou que elas se afastassem tanto. Talvez não dê tempo de voltar até aquele grandioso dia. Que o Senhor não nos dê um coração perverso que nos aparte do Deus vivo. Que não tenhamos um coração empedernido, duro. Porque uma das coisas que o Senhor mais fala na sua palavra é sobre a dureza do nosso coração. Mas a palavra de Deus, ela é martelo que esmiuça a penha. Ela é martelo que quebra a rocha, que tira a dureza das nossas vidas, que quebra a nossa incredulidade. E o Senhor não quer que nós sejamos malditos, arbustos solitários que habitem em terra salgada e inabitável. O Senhor não quer nos isolar dele, porque a Bíblia diz em Isaías 59:1: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas há um contraste grandioso para aqueles que confiam em Deus. Aqueles que confiam em si mesmo, ou confiam em outro homem, ou confiam nas coisas deste mundo, são chamados de malditos. Mas olha o que o versículo 7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Que a nossa esperança seja o Senhor, que a nossa alegria seja o Senhor. Não ponha sua alegria em coisas, não ponha sua alegria em pessoas, não ponha sua alegria na sua juventude, põe sua alegria no Senhor. Porque se nós colocarmos em pessoas, nós iremos nos decepcionar. Mas a nossa alegria no Senhor não depende de circunstância. A nossa alegria no Senhor é uma alegria que não depende de momentos. Ela depende de nós conhecermos o Deus da alegria, que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tempestades, nós temos a alegria do Senhor no nosso coração. A falta de esperança em Deus tem feito com que muitas pessoas entrem em depressão profunda. Elas estão preocupadas com a crise no governo. Elas estão preocupadas com a crise econômica. Elas estão preocupadas com tudo que acontece neste mundo. Elas estão preocupadas com o dia de amanhã. Mas o Senhor Jesus, em Mateus 6:25, Ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis preocupados pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, ou que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros, não trabalham, e contudo o vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito mais importantes do que as aves, homens de pequena fé? Olhai os lírios do campo, não tecem, nem fiam, e eu contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Mas se Deus tivesse assim a erva do campo, que hoje nasce e amanhã é lançada no fogo e é queimada, não cuidará de vós, homens de pequena fé? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas
acrescentadas, todas. E as demais coisas têm tirado o nosso sono, as demais coisas têm tirado a nossa esperança. Mas a ordem de Deus é: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que vocês estão tão ansiosos e que Ele sabe que vocês precisam serão acrescentadas. 1 Pedro 5,7: lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Diz o Senhor Jesus: com a vossa preocupação conseguirá você acrescentar um centímetro ao curso da sua vida. Filipenses 4,6: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, através da oração e súplica, com ação de graça, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós precisamos, irmãos, confiar em Deus. Nós precisamos ser bem-aventurados. Nós precisamos ser felizes espiritualmente. Nós precisamos ter a nossa esperança em Deus. Nós precisamos exercitar a nossa fé em Deus. Nós precisamos colocar em Deus as nossas expectativas, a nossa ansiedade, a nossa vida. É só em Deus que nós devemos confiar, para que nós sejamos chamados benditos, filhos do Deus eterno. 2 Timóteo 1,7, o apóstolo Paulo diz: o Senhor não tem nos dado o espírito de covardia. Então é esse espírito que Deus quer da igreja, de covardia. O Senhor quer dar um espírito de poder, de amor e de moderação. Não é o espírito de covardia que Deus quer dar à igreja. Não é o espírito de abatimento. Não é o espírito de frouxidão. Porque Provérbios 24,10 diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. O Senhor quer que nós acrescentar fé às nossas vidas. Ele não tem dado o espírito de covardia para o seu povo. No mesmo capítulo de 2 Timóteo 1,12 ele diz: eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar a minha vida até aquele grandioso dia. Eu conheço o Deus que eu sirvo. É isso que Paulo está dizendo. O que está faltando conosco são experiências reais com Deus, experiências que Deus sustenta, e que Deus mandou Elias ir para um lugar deserto, e que Elias bebia no ribeiro, e que de manhã e à tarde o Senhor enviava um corvo levando pão e carne. É esse Deus que nós devemos confiar. É esse Deus que nós devemos pôr a nossa esperança. É para Ele que nós devemos fitar os nossos olhos. Foi Ele mesmo que disse em João 14: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. É por isso que nós precisamos olhar para Ele. Imagine no momento da aflição, se Jó olhasse para sua esposa, para a fraqueza da sua esposa, amaldiçoa Deus e morre Jó. Mas Jó não tinha recebido o espírito de covardia, mas de poder. E ele disse: eu sei que o meu Redentor, Ele vive, e que por fim Ele se levantará sobre a face da terra. Jó sabia que não há nada impossível para Deus, porque os olhos de Jó estavam em Deus. Onde estão os teus olhos? Onde está a tua esperança? Eu nunca vi tantos cristãos desesperados, amargurados de espírito, preocupados, ansiosos. Mas nós precisamos ser este homem bendito que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Se nós não tivermos a nossa esperança em Deus, nós não vamos conseguir resistir até aquele dia. O mundo tenta nos tragar todos os dias. O mundo tenta fazer proposta todos os dias. Todos os dias o diabo quer que transformemos pedras em pães, que nós arrumemos soluções fáceis, que nós temos propina para conseguir alguma vaga, alguma coisa. Todos os dias ele nos faz uma proposta, transforma pedras em pães. Mas a nossa esperança está em Deus. Bendito aquele cuja esperança está no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor. Nessa noite Deus nos dá duas escolhas. Você quer confiar em você mesmo?
Você quer confiar na ajuda humana? Você quer ser chamado de maldito por Deus? Ou você quer colocar a sua esperança em Deus e ser chamado de bendito? Observe que essa palavra bendita ela vai para a eternidade. Porque naquele grandioso dia Jesus vai dizer para esses que confiam nele: entra bendito do meu Pai. Essa é uma palavra eterna. Bendito. Ela não é uma palavra que fica apenas nesta vida, ela vai subir. Aqueles que são benditos hoje vão ser benditos por toda a eternidade. Bendito aquele que confia no Senhor. E muitas vezes passamos por coisas para provar a nossa fé, para ver se vamos atrás da solução do homem, para ver se vamos recorrer ao homem. Mas a nossa esperança é o Senhor. E ele diz que aqueles que abandonam o Senhor, aqueles que deixam o Senhor, serão envergonhados. Quantas pessoas envergonhadas? Às vezes eu vejo nas ruas de Tarantim pessoas que já pregaram para mim e que agora estão envergonhados, zombados. Aqueles que deixam o Senhor, seu nome é escrito no chão. E você sabe para que serve um nome escrito no chão? Para ser pisado, para ser apagado da história. Eu não quero que meu nome se apague depois que eu partir. Eu quero que a minha história fique como a de Pedro, como a de Paulo, como dos homens de Deus que deixaram um legado nessa terra. Aqueles que deixam o Senhor serão envergonhados. E eu só venho perceber que como é feio andar longe de Deus quando eu me converto. Quando eu olho para alguém correndo atrás de um homem, eu me lembro que eu já corri muito atrás de homens, mas eu achava o máximo. Esses dias eu me vi à memória uma lembrança minha. Eu falei: meu Jesus, que coisa terrível. Eu disse: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por ter me tirado das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas é quando nós estamos do lado de cá, da luz, que nós vamos enxergar como a treva é ruim. Mas eu achava o máximo estar na mesa, bebendo, falando besteiras. Mas quando o Senhor nos resgata, quando o Senhor nos manifesta o seu amor infinito, quando Ele nos chama de filho, quando Ele muda a nossa história, nós vamos enxergar como nós éramos ridículos, como Satanás zombava da nossa cara, como o nosso nome era pisado, como o nosso nome ia ser apagado. Mas aquele que confia em Deus é como uma árvore plantada junto às águas. Observe em tempo de quando está muito seco e que você passa em alguma estrada e você vê uma árvore bem verdinha ou um número de árvores verdes, você pode logo deduzir: ali tem um ribeiro de água, ali tem um riacho, ali tem um rio. E uma árvore plantada junto a uma fonte de água é uma árvore diferente. E as características desta árvore é que ela estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor. Não receia quando vem a provação. Não receia quando vem o tempo de adversidade. Não receia quando vem as lutas, as tribulações. Mas a sua folha fica verde. A sua aparência não muda, a sua fé, a sua confiança, a sua convicção, um coração alegre que aformoseia o rosto, como aquela sunamita. O filho estava dentro do quarto morto e perguntava: como é que vai? Vai tudo bem, vai tudo bem. Ela não tinha medo da provação, a sua folha continuava verde. Irmão, Deus quer mudar o nosso semblante, Deus quer mudar o nosso coração. Deus quer nos dar folhas verdes que demonstram que nós estamos enxertados no Espírito Santo de Deus. Ele quer fortalecer as nossas raízes. Ele quer nos regar com as águas do Espírito. Mesmo em meio ao calor, Ele quer que nós tenhamos folhas verdes. Aparência de quem serve, aparência de quem confia. Assim como Abacuque 3,17: ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, a oliveira não deu seu fruto,
os currais não haja gado, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor Jeová é a minha força, e Ele me faz andar em lugares altos, acima de problemas, acima de tribulação, acima de ansiedade, porque as minhas raízes estão nele, estão no Deus. Por isso a minha folha fica verde. Por isso que a minha alegria não está em coisas. É por isso que eu preciso confiar no Senhor, depositar a minha esperança em Deus. No ano de seguidão não se perturba. Deus não quer que fiquemos perturbados. Deus quer que nós lancemos sobre Ele a nossa ansiedade. Sabe o que é que me conforta na minha angústia? É saber que Deus cuida de mim. É saber que em momento nenhum Ele nunca deixou de me amar. E Ele fez uma promessa que estaria comigo todos os dias. Mas não fico pensando que a presença de Jesus evita que passemos por problemas. Não evitou que Sadraque, Mesaque e Abednego entrassem na fornalha. Mas Ele era o quarto homem da fornalha. Não evitou que Daniel entrasse na cova do leão, mas Ele é aquele que fecha a boca do leão. Não evitou que Pedro fosse para a prisão, mas Ele é aquele que envia o anjo e liberta Pedro das garras da prisão. A presença de Jesus precisa lançar fora o medo, a perturbação. A ausência de Deus traz perturbação, mas a presença de Deus traz paz. Porque quando Pedro estava preso, ele dormia. Pedro dormia. Tiago já havia sido morto pela espada de Herodes. O próximo era Pedro, porque aquilo trazia muita alegria aos judeus. E Pedro dormia. Quantas vezes deixamos de dormir? Quantas vezes estamos perturbados? O salmista Davi, no Salmo 23, versículo 3, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo, porque eu sei que Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Ele permitiu que José fosse para a prisão, mas a Bíblia diz que Deus estava com José. Nós não podemos nos perturbar se Deus está conosco. Sabe qual é o motivo de perturbação do crente? Se Deus não estiver conosco, isso deve nos perturbar. Mas se Ele está conosco, se Ele está conosco, assim como diz Paulo no Cântico de Vitória, Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está do meu lado, não importa quem esteja do lado de lá ou do lado do adversário, porque Deus comigo, eu sou mais que vencedor. Porque ainda que houvesse dia, Ele é. Não há que possa fazer escapar das suas mãos. Agindo Deus, quem me impedirá? Por que perturbar? É isso que Deus quer nos ensinar. Ele não toscaneja, Ele não dormita o guarda de Israel. Quer uma prova que Deus está cuidando de você? Você está aqui vivo hoje. Se não fosse assim, o diabo já havia te matado. Olha que prova! Você está aqui hoje porque Deus guardou a sua vida. Porque pode ter certeza, muitos laços de morte, muitas setas de morte já vieram contra a sua vida, e você nunca viu o anjo do Senhor com a espada desembainhada se livrando da morte. Mas Ele está conosco. E como nós cantamos, a quem temerei? A quem temerei? Mesmo com nossa infidelidade, se Ele tirar o rosto, nós perturbamos. Mas se estamos em Cristo, se estamos com as nossas raízes no ribeiro, nós não precisamos nos perturbar mais. Nós precisamos colocar a nossa esperança, a nossa vida em Deus, porque diz também que Ele não deixa de dar fruto, mesmo em tempo de sequidão, mesmo em tempo de angústia.
nós estamos passando por lutas, e que nós queremos um refúgio, né, Léo? E que Deus manda alguém para nós ajudarmos. Lembra de Davi, 1 Samuel 22, na caverna, solitário, sem a esposa, sem o melhor amigo, sem o cargo no palácio, sem auxílio do profeta Samuel, sem água, sem comida. Ele clama a Deus por socorro. E Deus envia 400 oprimidos, endividados. Mas Davi era um homem que dava fruto em meio à sequidão. Será que temos dado fruto? Deus não quer uma igreja coitadinha. Deus não prometeu que nós não iríamos passar por provação. Ele disse, Ele garantiu que nós iríamos passar por provação. Mas Ele não quer uma igreja perturbada, ansiosa, porque coisas piores virão. Mas você pode dizer, eu não entrei aqui para ouvir uma palavra pessimista. Mas é a Bíblia. E se Ele não abreviar esses dias, nem nós mesmos vamos suportar. Mas por amor dos escolhidos, Ele abreviará esses dias de turbulência. Dias terríveis esperam o povo de Deus ainda na terra. Princípio de dores. Princípio de dores está chegando. Perseguição contra a igreja. Morte de crente. É por isso que nós precisamos colocar a nossa esperança no Deus que ressuscita os mortos. No Deus que traz à existência as coisas que não existem. É por isso que nós precisamos estar em Cristo, forjar a nossa fé, a nossa vida com Deus. Não é tempo mais de confiarmos na nossa própria carne. É tempo de confiar em Deus. É tempo de colocar a nossa esperança em Deus. A esperança para a sua família é Deus. A esperança para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos é o Senhor. E não adianta transferir para outra pessoa. Só Ele pode. Mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que tudo pareça difícil, Deus pode. Essa era a canção que eu ouvia no Hospital do Rio. Canção linda. Tinha um grupo de crentes que fazia um louvor todo sábado. Eles cantavam, Deus pode fazer o que perdido está. É só você crer, em suas promessas confiar. Deus não desista de Deus. Deus não desistiu de ti. Deus pode. É o tema da música. Deus pode. Mas nós podemos e precisamos confiar em Deus. Se você está aqui hoje, você não consegue manter uma vida de fidelidade com Deus. Entregue a sua vida a Ele. Entregue o seu coração para Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor. Para que o Senhor possa fazer de você uma árvore plantada junto às águas. Deus quer uma igreja viçosa, alegre, triunfante, confiante, perseverante, cheia de glória, cheia da presença de Deus, enxertada no ribeiro, raízes profundas no ribeiro, e mesmo que venha vento, que venha tempestade. Lembra de Pedro andando sobre as águas? Enquanto Pedro olhava para Jesus, enquanto Pedro colocava sua esperança nele, Pedro andava sobre as águas. Mas de repente Pedro repara na força do vento e tira os seus olhos de Jesus e começa a afundar. Se nós colocarmos os nossos olhos em Cristo, nós passaremos pelas tribulações, nós passaremos pelas adversidades. Eu quero te dizer, se você não deixar Jesus, Ele nunca vai te deixar. Se você confiar nele, Ele nunca vai te decepcionar. Porque assim diz Isaías 49, 23. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Aqueles que confiam em mim jamais serão envergonhados. Eu nunca vi um crente confiar em Deus e ser envergonhado. Assim foi o Sadraque, Mesaque e Abednego. Fica sabendo morrer. Se o Deus a quem servimos quiser, Ele nos livra. Mas se não quiser, nós vamos morrer na fornalha. Isso é fé. Isso é confiança. E que nós possamos colocar a nossa vida em Deus. Talvez você entrou aqui e talvez no seu coração você já disse muitas vezes que você ia mudar. Você não vai mudar nunca, sozinho. Maldito o homem que confia no homem. Quantas vezes quando eu não era cristão eu disse que eu ia mudar e nunca mudei. Maldito o homem que acha que vai mudar a sua própria vida.
Maldita a esposa que acha que vai mudar a vida do marido. Quem nos muda é o Senhor. Mas nossa esperança é o Senhor. Foi Ele que transformou a minha vida. Foi Ele que mudou meus pensamentos. Foi Ele que trocou o cântico dos meus lábios. Foi Ele que colocou um novo cântico nos meus lábios. É Ele que quer colocar um novo cântico também nos seus lábios. Ele quer fazer da igreja, quer fazer de você pessoas cheias de esperança. Faça como aquele centurião que deixou Jesus maravilhado. Jesus já maravilhou muitas pessoas. Nós cantamos aqui hoje o quê? Eu fico o quê? Maravilhado. Mas aquele homem maravilhou Jesus. Nem mesmo em Israel eu achei uma fé como essa. E aquele homem disse assim: Jesus, manda só uma palavra e o meu servo será curado. Olha, Senhor, manda uma palavra para que a minha família mude. Mande uma palavra para que a minha circunstância mude. Mande uma palavra para que as coisas resolvam na minha vida. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja força está no Senhor, teu Deus. Porque o Senhor fará andar em caminhos aplanados, retos. Que o Senhor nos levante como homens de fé, mulheres de fé. Porque o Senhor não tem nos dado o espírito de covardia. Não é esse o espírito que Deus quer nos dar. Esse não é o espírito de covardia. Ele quer nos dar espírito de poder. Ordena essa tristeza, ordena essa depressão, ordena essa perturbação para sair da sua vida, do seu coração, da sua mente, da sua casa. É esse o espírito que Deus quer dar. Espírito de poder. Faça como Jesus em Lucas 4,18: o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu. Ele me ungiu, Ele me deu autoridade, Ele me deu graça, Ele me deu poder para libertar cativo, para curar enfermo, para abrir olhos do cego, para pôr em liberdade aqueles que são algemados. Esse é o Espírito que Deus quer derramar sobre a igreja. Espírito de poder, Espírito de poder, Espírito de poder, não de covardia. Para expulsar o mal da sua casa, que muitas vezes tenta deixar você perturbado, incomodado. Espírito de poder, o Senhor quer entregar para a sua igreja. Não seja maldito, seja bendito no Senhor. Confia no Senhor, alegra o teu coração. Pede a Deus para trazer a alegria do Senhor no seu coração. Porque no tipo de tristeza no mundo nós vamos ter. Mas se tivermos a alegria do Senhor, Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Você quer ser forte? Tenha a alegria do Senhor no seu coração. Tenha a alegria do Senhor na sua vida. Vamos colocar de pé. Aleluia.